Eu queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. E hoje, aqui no nosso canal no YouTube, conteúdo teológico com Arthur Magalhães, mais um vídeo áudio aí para você aprender alguns conteúdos da teologia. E hoje nós vamos falar a respeito de homilética. Primeiro nós vamos ver com cautela a definição dessa ciência teológica que se chama homilética. Antes de mais nada, vamos ver a definição. O termo homilética é derivado do grego homilos, que significa multidão, assembleia do povo, derivado assim a outro termo homília, ou pequeno discurso do verbo homileu, conversar. O termo grego homília significa um discurso com a finalidade de convencer, agradar. Portanto, a palavra homilética, meus amados ouvintes, é arte de pregar. Então, daqui nós tiramos a definição. Homilética é a arte de pregar, a arte de falar. A arte de falar em público. Porque na Grécia Antiga, eles se reuniam em uma assembleia e discursavam de uma maneira retórica. Então, a homilética no cristianismo, a arte de pregar, passou a ser chamada a partir do século XVII. Agora vamos ver algumas definições que envolvem a matéria da homilética. Discurso, conjunto de frases ordenadas faladas em público. Então, quando nós falamos de homilética, nós falamos de discurso. Homilética é a ciência, pessoal, ou a arte de elaborar e expor sermão. Outra definição também, oratória, arte de falar ao público. Ou podemos também falar pregação, ato de pregar sermão, ato de anunciar uma notícia. Também podemos dizer também que uma das definições de homilética, uma das definições dessa matéria, nós podemos também chamar de retórica. Conjunto de regras relativas à eloquência, arte de falar bem. E também nós podemos também chamar isso também de sermão, discurso do cristão falando no púlpito. A finalidade da homilética é o seguinte: o estudo da homilética abrange tudo que tem a ver com a pregação e a apresentação de práticas religiosas, como preparar e apresentar sermões de maneira mais eficaz. Então, a finalidade da homilética é nos conduzir a fazer grandes pregações, a construir grandes pregações. Uma pregação boa não é aquela que é bastante aprofundada. Podemos dizer que uma pregação aprofundada pode ser leve, sutil, eficaz, que dependendo do nosso púlpito, dependendo do público, dependendo das pessoas, da classe de pessoas que estão ouvindo, que elas iam entender. Às vezes pode ser aprofundado, pode ser, mas de uma maneira bem explicada, de uma maneira bem, podemos chamar bem homilética. É a arte de pregar. Quando você tem uma arte, quando você constrói algo, um artista plástico, quando ele constrói algo, quando um desenhista ele constrói algo, a gente vê que a arte, eu gosto muito de arte, a arte, ela nos induz a imaginações mentais, ela nos induz a nossa mente fica induzida com a arte. Então, quando nós dominamos a homilética, nós construímos um sermão que venha estimular, que venha convencer, que venha trazer pessoas para o altar do Senhor. Então, cada vez mais você se desempenha. O sermão pode ser profundo, pode ser um sermão maravilhoso, lindo, da forma que Deus tiver a precisão de lhe usar. Mas quando o sermão ele tem essa arte da homilética, quando ele tem essa profundidade, mas também quando ele é aberto, quando ele abre o caminho de muitas mentes, isso também fica notório a salvação de vidas. Então a homilética ela é muito importante na vida do cristão. Agora vamos falar sobre a importância da matéria da homilética. Sendo a homilética a arte de pregar, deve ser considerada a mais nobre tarefa existente na terra. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, pessoal, em Lucas capítulo 16, versículo 16. Disse: ide e pregai o evangelho.
Quando a homilética é observada e aplicada, proporciona-se ao ouvinte uma melhor compreensão do texto. A observação da homilética traz orientação ao orador. Às vezes alguns irmãos que não aceitam a homilética, eu vou deixar Deus me usar, quem vai falar é Deus, E quando a pessoa vai pregar, a gente não consegue compreender aquilo que ele está pregando. Ele lê um texto, mas não bate com aquilo que ele leu, a pregação dele. Por quê? Porque isso se chama desorganização psicológica, desorganização subjetiva. A pessoa está toda desorganizada, a linguagem, as palavras, não tem eloquência para que Jesus Cristo ele conseguia preparar os seus sermões em Jesus. Os seus sermões eram maravilhosos, por quê? Porque ele conseguia penetrar na mente de todas as classes. Jesus ele pregava para todas as classes, ele pregava para ignorantes, pregava para doutores, pregava para rabinos, ele pregava para muita gente, e muita gente entendia o sermão que Jesus Cristo estava passando, as palavras de Jesus, e tinha muito efeito, porque a multidão que sempre estava ali escutando as palavras do Senhor ficava admirada pela pregação que o Senhor entregava ao povo, pela ministração que ele dava. Então a homilética ela é importante, uma ferramenta importante para a melhora das nossos sermões, das nossas pregações. E quando nós falamos de homilética, também nós falamos também de um conceito chamado eloquência. É um termo derivado do latim, que significa elegância na forma de falar bem, seja garantir o sucesso de sua comunicação, capacidade de convencer, a soma da qualidade do pregador. Então, quando nós falamos de eloquência, nós falamos de como a gente vai falar bonito, falar bem. A comunicação, ela é muito importante na nossa vida. Quando a gente sabe se comunicar, nós ganhamos destaque em qualquer canto. Um bom comunicador, ele consegue ganhar qualquer destaque em qualquer área de sua vida, porque quando você sabe se comunicar, mais vai ficar inteligível para aquelas pessoas entender. Então, um bom comunicador, ele consegue crescer muito na área da pregação. E em todas as áreas, sempre é bom ser bom comunicador. Primeiro, quando nós falamos de eloquência, nós falamos da voz. A voz é o principal aspecto de um discurso. Audível a todos, a voz sempre precisa, quando a gente vai pregar, quando a gente vai falar, nossa voz sempre precisa estar em uma precisão para que todo mundo venha ouvir. E também, quando nós falamos também da voz, nós também falamos também que ela venha ser entendível a todos, que todos possam entender a leitura correta, as pontuações, as situações. Também quando a gente fala também de eloquência, também nós falamos de vocabulário, a quantidade de palavras que conhecemos. É fácil de falar como todos, é muito fácil a compreensão por significados. Evitar gírias de linguagem correta, ilustrações impróprias. Às vezes nós erramos o nosso vocabulário. Às vezes uma palavrazinha que nós colocamos em nossa pregação, ela consegue desorganizar, desconstruir aquilo que nós preparamos. Então o vocabulário ele é muito importante na nossa pregação. Algumas regras de eloquência precisam ser observadas, pessoal. Procurar ler o mais que puder sobre o assunto que você vai expor. O conhecimento do público e do ouvinte. Procurar saber o tipo de reunião e o nível dos ouvintes. Seriedade, pois o orador não é um animador de plateia. Ser objetivo, claro, para não causar nos ouvintes o desinteresse. Utilizar uma linguagem bíblica. Evitar o uso de pronome eu, sim, e o pronome nós. E outra coisa, quando nós falamos também de homilética, nós só falamos só de pregar, de preparar, de expor a nossa pregação, mas também nós falamos também de postura, a postura do orador. É muito importante que o orador saiba como comportar-se em um púlpito ou em uma tribuna. A sua postura pode ajudar ou também pode atrapalhar a exposição. A fisionomia é muito importante também, transmitir sentimentos. Ficar em posição de nobre atitude, olhar para os ouvintes, não demonstrar rigidez nem nervosismo, evitar exageros nos gestos, não demonstrar indisposição, evitar as leituras prolongadas, sempre ficar preocupado com a indumentaria, as cores de gravatas, meias, cabelos penteados, o assentar do pregador também é muito importante. Lembre-se que existem muitos ouvintes que estão atentos, esperando receber
alguma coisa boa da sua parte, vinda de Deus. Então, quando a gente fala de postura, que o pregador tem que ter uma postura, isso é importante, porque cada vez mais você tiver postura, melhor vai ser seu desempenho perante ao público, perante a assembleia, perante as pessoas que você vai estar ministrando a palavra de Deus. Agora nós vamos falar as características de um bom sermão. O sermão é caracterizado como um bom sermão, não pela sua extensão e nem pelas virtudes do pregador, sejam intelectuais ou morais, mas pelas qualidades que o sermão tem. Primeiro todo sermão deve ter inspiração divina. Um sermão sem unção, ainda que tenha uma excelente estrutura, não apresentará poder para conversão e consolação e edificação. O que acontece é o seguinte: se a gente se a gente prepara um bom sermão e não tem unção, não tem um poder, não tem a graça de Deus, não tem inspiração do Espírito Santo, eu acho que isso é inútil. Porque quando a gente tem a unção do Senhor sobre aquilo que a gente vai falar para a igreja, nós temos mais autoridade e ousadia. O próprio apóstolo Pedro, ele vai pedir a Deus autoridade e ousadia. Então, quando a gente tem autoridade de passar uma palavra de Deus para a vida das pessoas, elas vão sentir a unção de Deus. Devemos lembrar que ao transmitir um sermão, não estamos transmitindo conhecimento humano. Às vezes alguns pregadores, nós às vezes erramos de misturar conhecimento psicológico, conhecimento filosófico, conhecimento sociológico, conhecimento antropológico, conhecimento científico, misturar no sermão. Não que isso seja errado. Claro que tem como fazer um alienamento, tem como ligar algumas coisas, isso é importante. Mas às vezes nós acabamos esquecendo que nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos falando de Deus. E quando nós falamos de Deus, nós não estamos falando de conhecimentos humanos, mas estamos falando da palavra do Senhor. Esta é a única que penetra a divisão da alma e do espírito, a palavra de Deus. É fundamental ter unção. Quando também nós falamos de característica do sermão, nós também falamos de fidelidade textual. A fidelidade textual é importante, visto que os ouvintes estão atentos ao texto de referência ou ao tema escolhido. Há muitos pregadores que tomam um texto como referência e depois esquecem dele. Isso é notório, que às vezes nós lemos e não pregamos aquilo que nós lemos. Acabamos falando outra coisa. Você está sendo infiel ao estudo que você fez. Então seja mais fiel àquilo que você leu e passe para os ouvintes aquilo que você leu. A unidade. Também é importante, a característica do sermão sempre tem que ter unidade. Todo sermão tem um objetivo a ser alcançado. O seu conteúdo deve convergir para um único alvo. Há sermões que são uma colcha de retalho, uma verdadeira miscelânea de assuntos, ideias e ensinos. Então, às vezes, nós erramos, construímos um sermão. O sermão tem muito conteúdo, mas não tem um propósito eficaz, não tem um alvo. É um sermão grande, um sermão baseado em estudos hermenêuticos, um sermão baseado em estudos cristológicos, antropológicos, eclesiológicos, mas na hora que vai ter o alvo, não tem um alvo. Então todo sermão tem que ter um objetivo, um alvo, final. Tudo tem um começo e um final. Quando a gente fala de sermão, nós falamos que às vezes nós esquecemos o final, mas tudo tem um começo e um final. O pregador deve ter a mente que o ouvinte está sempre alimentado espiritualmente. E um sermão bem terminado será muito produtivo, ao ponto de despertar o desejo de querer ouvir mais. Então, quando você tem o objetivo de começar e terminar o sermão, o ouvinte vai estar estimulado a querer sempre escutar uma pregação abençoada que você vai ministrar. Quando nós falamos também as características do sermão, nós também temos que entender como preparar um sermão. E isso eu vou fazer na parte 2. Na parte 2 eu vou estar explicando isso. Eu não vou explicar isso para não ficar muito o vídeo muito longo. E na parte 2 da homilética nós explicaremos isso. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu queria cumprimentar a todos com a paz do